Fala galera, boa Araújo na área. Vamos lá aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês um violão, um serviço um pouquinho diferente do comum. Porque se ele é diferente, ele não é comum. Vamos lá. Vou pôr os bits aqui. Seguinte, já vai curtindo, compartilhando, fazendo todo esse processo. Vou mostrar para vocês hoje um violão interessante que vocês já viram aí na abertura, que é um Taylor. Olha o que aconteceu. Normal. Vamos lá, vou fazer umas considerações rápidas sobre esse instrumento, alguns detalhes para vocês. O instrumento chegou para ação de cordas, regulagem de ação de cordas. Vou mostrar uma curiosidade desse instrumento em relação aos violões tradicionais. Um violão tradicional, a gente tem aqui, ali a peça de osso, que eu vou mostrar para vocês. Galera, já vai curtindo, compartilhando, dá uma moral pra gente. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo que o normal, que eu quero explicar alguns detalhes para vocês. Vamos lá, um violão tradicional comum, aqui no cavalete, ele tem esse elemento que é o piezo, que ele pode ser assim, rígido, pode ser assim, flexível, enfim, são vários tipos de rastilha. Isso aqui é o captador, tá? Isso é o captador do violão. Então, como que ele vai? Eu vou ficar com ele aqui na mão, para ele, é mais fácil de mostrar para vocês. Ó, eu tenho essa peça que está dentro do cavalete aqui, ó. Dentro do cavalete eu tenho essa peça. Aí eu venho com essa peça aqui de osso, plástico, nubônio, o que for, e eu apoio aqui em cima, certo? Vamos lá ver se vocês vejam, ó. Beleza? Isso aqui fica desse jeito dentro do seu violão. Quando a corda encosta aqui, ela pressiona esse elemento e pela vibração ele passa o som no amplificador. Ok? Por isso que quando se ajusta essa peça, ela tem que estar 100% reta. Se ela tiver degrau ou tiver curva, ele vai pressionar um elemento, o outro não, e pode ser que uma corda fique com som mais alto que o outro. Beleza? Então vamos lá, esse é o princípio básico ali da captação. O que eu faço quando eu preciso baixar as cordas de um violão? Se o violão está tudo certinho, está tudo ok, está tudo simétrico, o que eu preciso, como que eu faço para abaixar as cordas desse instrumento? Eu pego essa peça de osso que vem, ou de plástico, material que for, tem até uma linha aqui que fizeram aqui de caneta na hora de cortar, e eu corto essa peça, arranco um pedaço dela, e ela fica mais baixa, a corda apoia, e passa a vibração e o som fica mais baixo. Beleza? Agora vamos mostrar uma diferença do violão Taylor. O captador do violão Taylor, deixa eu só fazer uma traquitana, que daqui de trás eu consigo ver o que vocês estão vendo. Ó, no violão Taylor, tá vendo aqui, ó? São 3 elementos, 1, 2, 3. Espero que dê para ver. Esses 3 elementos seria a captação, a forma do piezo desse violão Taylor. Eu coloco a peça de osso aqui e eu ajusto essa pecinha aqui, esses elementos de cobre que tem aqui, no lugar do captador fica por baixo, ele fica aqui na lateral, ele encosta no osso. Então ele consegue transmitir com mais eficiência toda a vibração do tampo, do cavalete, pegando a lateral do rastilho, ok? Então ele faz esse tipo de pressão, beleza? Como ele está alto, como ele é o piezo, ele é no nível do cavalete, eu tenho a obrigação de manter essa peça num tamanho de ajuste. Cara, isso aqui a gente nem ajusta, na verdade. Se eu precisar lixar, é o mínimo possível, mas ele tem que estar na altura que ele já vem mesmo no instrumento, que é bem encostado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É que aqui está apertado, ó. Então ele teria que ser aqui, ó. Ele teria que entrar e encostar nesse elemento. O que acontece? Esse violão foi para um ajuste e comeram a peça demais, acabaram com a peça. E não tem mais ajuste. Então, o som às vezes fica um pouco mais alto numa corda do que na outra. A afinação não é 100%, porque a misinha, eu acho que no vídeo de abertura vai dar para ver. Ela passa direto do osso, ela fica solta em cima do osso, ela não tem um apoio no osso da forma que deveria ter. E eu costumo brincar aqui na oficina sobre o violão ser um instrumento que foi feito para dar errado. É você pegar um monte de madeira e colocar cordas de aço.
ele vai entortar. Isso vai abaixar e isso vai levantar. Então, quando a gente pega um instrumento de normal, tradicional, qual que é o problema que a gente tem? A gente tem que diminuir o cavalete, muitas das vezes, quando ele está esse levantamento e afundamento, e a gente precisa diminuir o cavalete para conseguir ter uma ação de cordas mais baixa. Não sei se vocês estão conseguindo, vocês estão comigo aí, estão conseguindo entender. A corda está passando aqui, e aí já chegou no limite, eu não tenho mais como cortar o osso. Aí eu diminuo o cavalete para poder cortar mais osso. Beleza? No Taylor não é possível fazer por causa dessa captação, desses elementos de peso. Então, o que é aconselhável? Não se mexe nem rastilho de Taylor. Beleza? E para corrigir esse defeito nos violões tradicionais, a gente pode tanto mexer no cavalete, mas se não quiser mexer na estrutura, a gente descola o braço do instrumento e sobe ele para ele ficar mais próximo das cordas. Então, seria isso aqui, ó. Bem fácil de entender. A corda está passando nessa altura, eu pego o braço e levanto ele, vamos exagerar, eu ponho ele aqui, ó. Pronto, as cordas já vão ficar mais baixas. Beleza? Então, esse seria o neck reset que a gente fala. Quando a gente pega o braço do instrumento, eu pego uma régua e eu bato o final da escala, ele tem que bater em cima do cavalete. Se ele bater 2 milímetros, 1 milímetro, meio milímetro para baixo do cavalete, eu já preciso diminuir esse cavalete. Nesse caso do Taylor, eles facilitaram a nossa vida. O Taylor, ele tem braço parafusado. Então, na hora que eu bato a régua aqui, ele está batendo muito fora do que deveria bater. Ele está batendo quase uns 2 milímetros acima do cavalete. Isso quer dizer que eu preciso suspender essa área aqui, tá? Para compensar esse afundamento e o levantamento do tampo que é tradicional. Agora vamos a alguns detalhes. Isso é para o nosso ajuste, no ajuste personalizado de cada cliente. Porque as cordas desse violão estão numa altura ok já. Ele não está tão alto, não está alto na verdade. Ele está numa altura bacana para a vibração das cordas, para ter uma nuance bacana. Porém, o rastilho foi estragado, então comeu muito. Então vai ter que fazer o neck reset para poder chegar na altura correta. Beleza? Então não são todos os instrumentos. A maioria, ele vem muito pronto de fábrica, a maioria. Não tem muito o que fazer. Só que existe padrão de altura de corda na mente, né? Então o brasileiro ele tem costume de usar as cordas mais baixas no violão. E muitas das vezes usar o violão como guitarra. Então usa mais o violão elétrico do que acústico. Então prefere-se ter uma corda mais baixa, para ter, entre aspas, um pouco mais de conforto. Quem usa um instrumento desse só acústico, é legal deixar uma corda alta. Põe uma 0,12, 0,13, corda mais alta. Você consegue bater mais forte, sentar a mão, ele vai encher a sala, né, com o som do instrumento. Mas como só usa elétrico, então às vezes o conforto, você prefere ter o conforto e perder um pouquinho no timbre, já que vai ser elétrico, então não vai ter tanta diferença. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse calço aqui no braço para subir. A Taylor é tão genial, deixa eu ver se consigo tirar aqui, se a gente apaga ele. Filho de uma régua. Lá fora, não aqui fora, fora do país, a gente consegue comprar isso aqui já pronto. Ó. Tá vendo isso aqui? São calços. E ele já tem a medida aqui, ó. -8, -2. Então ele vem um calço aqui e um calço aqui na lateral de angulação. Então, por exemplo, se eu preciso fazer o neck reset, eu posso adquirir essas peças com a Taylor, ou mandar fazer numa CNC, alguma coisa, folhas de madeira, e subir a espessura da folha. No Brasil a gente não tem essa folha, a gente teria que mandar uma CNC, cortar uma madeira, uma folha de madeira, planar, lixar, para ficar várias folhas no mesmo, na mesma altura. Eu vou fazer uns testes nesse instrumento, eu costumo usar, eu tenho até algumas pré-cortadas já, só precisa dar o acabamento. Eu costumo usar folha de latão, folha de bronze, porque eu já tenho o milímetro, né? Então eu tenho folha de bronze, de latão de meio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetros. Então eu já tenho algumas folhas já que eu deixo pré-definido para esses instrumentos. Então eu ainda vou ver o que eu vou usar de folhas. Isso aqui é os parafusos. E para você encontrar o parafuso, ele tem um parafuso que vai aqui, Allen, aqui, e 2 parafusos de chave 12 que vai atrás desse selo. Que você tem que tomar um cuidado de tirar esse selo da Taylor que esconde os parafusos lá dentro. E depois a gente cola de volta o selo. Beleza? O vídeo de hoje foi isso. Então, só para mostrar para vocês, esse violão é um violão novo, 2023, tá?
base 6 e 23. Então a gente vai dar um talento nesses traços, ajustar esse nut que já foi mexido, e depois vem colocar o braço e fazer todo o ajuste nele. E dessa vez ele vai para 0,11. Eu gosto muito do Taylor no mínimo 0,12. Mas com uma proposta uso mais elétrico, é mais para a igreja mesmo, não é tão forçado o uso desse instrumento. Então a gente vai manter ele com 0,11. Beleza? Gente, valeu demais. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários.